Nesse vídeo, pessoal, nós vamos então falar sobre os métodos de instalação e remoção aí dos diferentes tipos de rebites que a gente apresentou. Inicialmente, então, falando sobre a instalação, né, que é chamada de rebitagem, né? Então, vamos primeiramente falar como é que é feita a instalação dos rebites maciços. Né? Então, assim, ó, a primeira condição, né, que é obrigatória para utilizar rebites maciços é que eu tenha acesso aos dois lados da união. Né? E vocês vão ver por que isso daí. Né? Eu posso realizar essa rebitagem com rebite maciço de duas maneiras, manualmente ou mecânico. Né? Então vamos ver como é que é cada uma dessas técnicas. Né? Primeiramente, o processo manual. Eu preciso ter três ferramentas básicas para fazer isso. É o chamado repuxador, né? O contra-estampo, do outro lado da chapa, né? Da peça que eu vou unir, e o estampo, né? Repuxador, estampo e contra-estampo. Vamos ver como é que funciona isso. Então, são 4 etapas para concluir esse processo de rebitagem com rebites maciços pelo processo manual. Primeiramente, então, as chapas que vão ser unidas, elas têm um furo, né? Então são pré-furadas, e eu encaixo o corpo do rebite, né, dentro desse furo aqui, ó, certo? Deixando uma cabeça para um lado. Né? Feito isso, a primeira etapa que eu faço é utilizar o repuxador, né, e o contra-estampo para unir as duas chapas. Né? Elas estão meio soltinhas aqui, né? Dá para ver essa folga entre as duas chapas nesse primeiro passo aqui. Então, eu pressionando o repuxador contra o contra-estampo, eu uno as duas peças primeiramente. Isso aqui é feito com uma martelada, né? Eu dou uma marteladinha aqui, né? Vocês vejam que o corpo do rebite, ele coincide com uma abertura que eu tenho no repuxador, né? Quer dizer, então o corpo ele entra num furinho que eu tenho no repuxador, né? Bato com o martelo, isso aqui faz com que essas peças fiquem unidas. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa do processo aqui, ó. Feito isso, eu passo para a terceira etapa. O que acontece? Eu dou uma martelada, né, em cima do corpo, né, do outro lado do rebite, né? Dou uma martelada, isso faz com que esse diâmetro do corpo do rebite ele aumente. Né? Diminui o comprimento, ele dá uma inchada aqui, né? E ele vai se fixar então na superfície aqui dos furos. Tá? Depois de dar uma martelada, dar uma inchada aqui, né, no corpo do rebite, eu faço a conformação, que é chamado de boleamento dessa outra cabeça. Né? Então eu faço, né, uma pré-conformação aqui, ó, da cabeça, amassando aqui a cabeça do outro lado do rebite. Né? Na quarta etapa, eu deixar bonitinho essa cabeça através de um forjamento, de um mini forjamento aqui, ó, com o estampo. O estampo ele tem uma forma geométrica aqui, ó, que é a forma geométrica da cabeça. Né? Então eu posiciono o estampo em cima dessa cabeça que foi pré-conformada, né? Dou mais umas marteladas aqui, né? De tal forma que conforme, né, e fique bonitinho a cabeça do rebite do outro lado lá. Lembrando sempre que o material do rebite é um material bastante dúctil, né? Ou um aço baixo carbono, né? Um aço bastante dúctil, ou cobre, ou alumínio, né? Então é fácil fazer essa deformação aqui, ó. Tá bom? Então esses aqui são as 4 etapas do processo de instalação de um rebite maciço manualmente. Tá? Aqui então eu tenho um videozinho que mostra essas 4 etapas aqui, olha só. Primeiramente o rebite é posicionado, né, contra o contra-estampo. As chapas são posicionadas já pré-furadas, né, sobra um pedacinho do corpo. E aí eu dou uma martelada, né, com o repuxador para unir as chapas. Depois eu faço uma conformação, pré-conformação da outra cabeça. E eu venho com o estampo para finalizar e dar o formato final da cabeça do meu rebite aqui, ó. Tá bom? Aqui ele já está preso, né, nessas chapas aqui que já estão unidas com o rebite. Tranquilo, gente? É bem simples. Existe o processo mecânico também para fazer essa instalação. É bem prático também.
Ele é feito através de ferramenta chamada martelo pneumático ou rebitadeira pneumática, que pode ser hidráulica também, né? Então, o martelo ele vai impulsionar, né, a ferramenta estampo, né? Estampo, então, é essa última ferramenta aqui. Ele vai se posicionar sobre a cabeça do rebite, né? E a ponta livre é deformada contra um martelete de apoio, que é exatamente o contra-estampo, né? Isso aqui fica do outro lado da chapa. Então a ferramenta vem de um lado, né? Que é o martelete, né, pneumático, e do outro lado eu tenho um chamado martelete de apoio, que é o contra-estampo, que vai terminar de conformar o outro lado do meu rebite. E esses videozinhos eles mostram bem tranquilo como é que isso aí é feito, né? Primeiro é uma pessoa, um mecânico, fazendo a rebitagem de um bote aqui, né, de alumínio. Olha só, gente. Aqui mais uma vez aqui, amigo, aqui mostrando aqui para vocês como que rebita. Teve um amigo aí que perguntou como que era o jeito que eu rebitava e expliquei para ele, mas eu vou mostrar aqui, que ele vendo fica mais fácil dele entender, né? É um rebitador pneumático, né? A gente bota o martelete aqui do outro lado. Vou mostrar aqui o rebite para vocês. É um rebite de 1/4, de 1, bem resistente ele, de alumínio, todo maciço. Então a gente rebita assim. Você apoia aqui do outro lado aqui. Tá? Esse modo aqui que a gente rebita, tá? Aqui do outro lado aqui, você mostra aqui que já fica chapeado já do formato do fundo do marteletezinho. E é isso aí, a gente vai colocando, né? Todo o tempo dessa forma. Vai rebitando até o final. Desse lado de cá são 215 furos. A zoada incomoda um pouco, mas não tem outro jeito, né? Mas no começo eu cheguei também a rebitar com martelo. Botava, calçava e batia com martelo, só que demora muito. Mas aí depois eu consegui adquirir um rebitador, né? Para facilitar. Melhorou bastante. Mais rápido, né? Pois é isso aí. Aqui é uma voadeirazinha de 5 metros. Na chapa 21, como vocês sabem aí. Facilita para as pessoas que querem comprar também, que alumínio é muito caro. Aí você faz um barco de alumínio, vai sair por 6, 7 mil. E fica muito difícil a pessoa comprar, né? Então eu faço de chapa 21 galvanizada. Dura bastante. E é isso aí. Por enquanto é só. Quando tiver mais avançado eu mostro para vocês. Valeu. Beleza, pessoal? Então vocês vejam, quem quer fazer em casa um barquinho desse aqui já sabe como fazer. Olha só esse outro vídeo aqui, ó, que também ele usa um martelete pneumático aqui. Olha só como é que funciona. Aqui são duas pessoas que estão fazendo esse rebite. Aqui é uma pessoa só, essa aqui são duas. Olha só. Plugging holes. Yep, coming through the drill. Need a longer drill. It's leak off these rivets. Tranquilo, né, gente? Vocês viram? Hã? Então essa aqui é a forma que acontece a rebitagem utilizando o rebite maciço. Né? Lembrando sempre que esses rebites maciços a gente consegue uma grande resistência aqui ao cisalhamento do rebite. Né? Aqui Tem mais uma vez aqui, uma amigo. aplicação
com menos exigência de esforço mecânico, eu posso utilizar então o rebite de repuxo, né, que a gente chama de rebite autocravável ou pop. Né? Então vamos ver como é que é feita a instalação desse rebite pop. Então eu posso também fazer utilizando ferramentas mecânicas, manuais, ou ferramentas pneumáticas. Né? Então vamos ver as duas como é que acontece. Nesse videozinho aqui vocês vão ver como é que é o processo de colocação do rebite. Vocês vão ver como que essa face aqui ela vai se deformar com o auxílio do mandril. Olha só, gente. Então, primeiramente posiciono, né, o meu rebite pop nas chapas que eu vou unir. E o mandril, essa parte mais compridinha aqui, né, ela depois ela vai ser removida, ela vai se romper. Olha só. Então, primeiramente o mandril faz a deformação, faz a cabeça, e aí continuando puxando esse mandril, ele vai chegar uma hora que ele vai romper, ele é feito para isso. Né? Ele tem uma ranhura ali e o mandril ele se rompe exatamente dessa ranhura. É assim que é feito. Tá? Tranquilo? Então é bem simples, né, gente? Existe a rebitadeira manual, então, para rebite, né, para rebite de repuxo. Um outro videozinho para mostrar para vocês. Rebitadeira manual para rebites de repuxo. A rebitadeira manual Wurth para rebites de repuxo é ideal para a fixação de chapas metálicas, fibras, materiais plásticos, entre outros. É utilizada com rebites de repuxo em alumínio, aço e aço inox. Os rebites de repuxo substituem os fixadores tradicionais como parafusos, pregos, solda, grampos, entre outros. É fabricada em alumínio e alavanca em aço cromo-molibdênio, que garantem maior resistência e durabilidade à ferramenta. Modo de usar: furar a peça de acordo com o diâmetro do corpo do rebite. Colocar o bico adequado para o rebite a ser aplicado. Manter a alavanca da ferramenta totalmente aberta. Posicionar o mandril do rebite no bico da ferramenta. Introduzir o rebite no furo das peças a serem fixadas. Pressionar a alavanca da ferramenta. Dessa forma, as castanhas internas irão agarrar e tracionar o mandril do rebite. Repetir o movimento até romper o mandril. Pronto! Uma fixação forte e confiável está concluída. Dica: para uma eventual remoção do rebite, utilizar a broca usada na operação de furo. Beleza? Tranquilo, né, gente? É bem fácil. Isso aí não é propaganda do fabricante. Tem vários fabricantes de ferramenta aí para rebitagem. Existe também o processo com rebitadeira pneumática. Né? Vocês vão ver que é muito mais rápido, né? Da mesma forma que o outro, né? Que o rebite maciço. A rebitagem do rebite pop com ferramentas pneumáticas ela acaba sendo bem mais rápida. Né? Olha só, esse videozinho mostra a montagem aqui de uma grade com rebitagens, com rebitadeira pneumática, utilizando o rebite de repuxo ou rebite pop. Vamos dar uma olhada. Então vocês vejam, bem simplesinho, né? Bem fácil, bem rápido. Né? E esses restos de mandril, na ferramenta ela tem um recipiente ali que normalmente esse resíduo aqui ele vai para dentro do recipiente para não ficar essa sujeira aqui. Tá bom? Legal, gente.
E como que é feita então a remoção desse rebite? Então a gente viu que essas ferramentas, ou manualmente ou com ferramenta pneumática, eu faço a instalação. E a remoção, gente, como é que é? Né? Vocês lembram que não tem jeito, né? Como é uma união permanente, para retirar, né, para eliminar a união, né, que eu fiz das duas peças, eu vou ter que destruir o rebite, né? Não tem jeito. E aí eu tenho métodos diferentes para fazer isso. Né? Existe a esmerilhadeira, né, em que eu vou remover, né, por meio de uma ação abrasiva, né, do rebolo em cima da cabeça, né, do meu rebite. Né? Como é um material bastante dúctil, né, é bastante mole, né, não é duro, ele vai ser facilmente removido com a esmerilhadeira. Eu posso utilizar uma furadeira, né? Então eu vou utilizar uma broca do mesmo diâmetro, né, do rebite, né, e eu vou com essa broca acabar cisalhando aqui o meu rebite, e aí facilmente ele sai pelo outro lado ali, né, ou às vezes até junto com a broca. Ou então eu utilizo uma talhadeira, né, em que eu vou cortar a cabeça aqui do rebite com essa talhadeira, né, e aí o rebite fica fácil de tirar pelo outro lado ali, ó. Né? Muita gente utiliza, dependendo de qual a situação ali, ó, ao invés da talhadeira, usa até faca, né? Até com uma faca eu consigo, né, que é bem fininha, eu consigo arrancar essa cabeça do alumínio, por exemplo, que é fácil, né, bem dúctil aí, né? Tá bom? Então são vários métodos possíveis para fazer a remoção do rebite. Né? Aí depois de eliminar a cabeça, caso seja necessário, né, caso o rebite não saia sozinho, eu coloco um sacapino, né, um prego, alguma coisa, né, pontuda aqui, né, e bato com o martelo, o pino e o rebite saem do outro lado facilmente aí, tá? Caso necessário, tá bom? Então eu trouxe aqui uns videozinhos mostrando, né, essa remoção aqui do rebite, tá bom? Então esse vídeo aqui ele vai mostrar esses 3 métodos para retirada. Tranquilo, né, gente? Né? E eu vou mostrar um outro videozinho, né, que mostra essa última alternativa com o uso de furadeira, né? Vocês vão que aquele vídeo não chegou até o final, né? Vamos ver esse aqui, ó. Já testei no outro, essa aqui dá direitinho. Já tá praticamente solto já. Pronto, ó. O rebite velho. Um pouquinho quente aqui. Pronto, tá vendo? E o buraco ficou perfeito, tá vendo? Eu simplesmente destruo o rebite, tá certo? Então na próxima aula, gente, né, nós vamos continuar com esse assunto, explicando para vocês, apresentando para vocês como que a gente especifica rebites. Então tem alguns pequenos cálculos que vocês vão aprender a fazer então a partir da próxima aula, tá bom? Até a semana que vem.